Eu quero ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, um texto conhecido demais de todos nós, mas que precisa ser objeto frequente da nossa reapropriação espiritual, existencial. Precisamos de vez em quando checar o nosso ser por esse termômetro de respostas, de reações, de atitudes, de descrições que Jesus faz sobre a presença ou não do Evangelho no chão do nosso coração, da nossa interioridade. Naquele mesmo dia, diz Mateus, capítulo 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram de Jesus: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim sarados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Esta porção do Evangelho nos coloca diante de uma quantidade inúmera de cenários sutis. A coisa mais básica que existe a respeito dessa parábola começaria pelo significado estatístico dela. 1:4. O semeador sai, semeia a mesma semente. E para cada 4 sementes que ele semeia, apenas uma lhe conta ou responde a ele com boa nova, com fruto, com flor. Para cada 4 iniciativas, 4 esperanças, 4 investimentos, 4 terrenos, apenas um traz uma resposta. É óbvio que Jesus não estava querendo gerar nenhum tipo de fixidez de resposta espiritual ao dizer que, ao construir a imagem nessa perspectiva de 4:1, mas ele com isto está nos ensinando que a semeadura da palavra da vida, a semeadura
do Evangelho, a semeadura da mente de Cristo em nós, a semeadura dos conteúdos da vida, a semeadura daquelas realidades que em nascendo e em sendo plantadas em nós vão significar a semente de Deus crescendo e gerando frutos e se expandindo e manifestando crescentemente a natureza de Deus em nós, de dentro para fora. Jesus está dizendo que o alcance desse resultado é uma coisa que não acontece no coração de todas as pessoas. Nem todo mundo parece, em sendo exposto às mesmas coisas, aos mesmos conteúdos, às mesmas oportunidades, à mesma palavra, à mesma intenção, às mesmas significações, parece estar disposta a responder conforme a proposta. Porque o Evangelho é proposta que espera resposta. Ele não é amorfo. Essa semente tem um DNA, tem uma carga, tem um conteúdo, tem uma genuinidade que não pode ser objeto de qualquer tentativa de miscuí-la ou de descaracterizá-la. Do contrário, já não é ela, é outra coisa. Ela carrega na sua natureza uma proposta. A semente do Evangelho carrega uma proposta em si mesma, assim como uma mangueira carrega uma proposta de manga, uma videira de uva. Qualquer outra árvore ou qualquer outro ente vivo, de qualquer outra natureza, carrega a sua própria proposta. E o Evangelho tem sua proposta, e a relação com ele significa uma resposta a ele. O fruto do Evangelho é medido pela minha resposta à proposta do Evangelho. Aí vem Jesus e diz que essa proposta do Evangelho, carregada dessa única semente imutável, é derramada em corações humanos. Mas nem todo mundo responde a essa oportunidade do mesmo modo. A maioria mantém um contato, mas perverte o contato, adoece o contato, corrompe o contato, se desinteressa pelo contato, de modo que ele descreve isso usando uma segunda imagem básica, fortíssima, que é a imagem do semeador. Uma imagem de agricultura, de chão, de terra, de relação entre a semente e o chão, a intenção bondosa de alguém de semear algo que venha significar vida, fruto, expansão de esperança de vida, continuidade. Esses três estão numa ação forte: a semente, o semeador e o chão que recebe a semente. E aí Jesus diz que o coração humano, que a mente humana, que a nossa situação interior é correspondente a um chão que recebe aquele conteúdo, aquela semente, não uma outra, a mesma. Plantada em lugares diferentes, em regiões diferentes, porque cada coração humano corresponde ao próprio chão interior que ele carrega. E a semente cai ali. E no coração de uns, ele diz que isso é equivalente a cair e na mesma hora vir um passarinho e a roubar. Não dá chance a ela de criar a mínima raiz, não dá chance a ela de morrer ali para poder se desfazer em vida, ser absorvida por aquele chão e explodir em si mesma, produzindo muito fruto, porque vem logo o pássaro e a leva.
Foi a imagem que Jesus criou. Logo a seguir, explicando essa parábola, ele diz aos seus discípulos que esse pássaro é o diabo, que vem e rouba a palavra do coração na hora em que ela está sendo semeada. No Evangelho de Marcos, ele ainda diz que é enquanto ela está. É no processo da semeadura, que de maneira muito conveniente e para a alienação geral das mentes, os pregadores costumam dizer que é somente neste momento, do qual eu uso como prerrogativa de fala, que a semeadura estaria acontecendo, o que torna daí para frente a mente do indivíduo duplamente adormecida. Ele já chega aqui prevenido para fechar o coração contra qualquer coisa que vá significar mexedura radical ou penetração da raiz do evangelho na vida dele. Por isso ele vem, mas nunca chega. Ele aparece, mas nunca se mostra. Ele diz presente, mas nunca se oferece. Ele se manifesta presencialmente, mas virtualmente ele está num outro ambiente e assim se adormece, como também cria um processo de dormência e desinteresse que faz com que ele não se abra jamais para perceber as milhões de tentativas de semeadura da verdade do Evangelho que Deus faz em nós no curso da nossa existência, na multiplicidade das situações que vão acontecendo na nossa vida todos os dias. Mas sem nenhuma dúvida, enquanto a semente está sendo semeada, enquanto o semeador está semeando, equivale primordialmente a esse ato singelo ao qual vocês estão expostos agora. Porque em Jesus esse era o paradigma principal. Ele era o semeador, a semente era a palavra que ele estava anunciando e a manifestação do fruto dela como palavra que ele encarnava e vivia para benefício de todos, ou seja, a semente era o Evangelho. Então, isso me autoriza a dizer que esse é um ato espiritualmente essencial de semeadura do Evangelho. No chão do ser, penetra pelos poros dessa terra espiritual e psicológica que são feitas mais do que de audição, mas de escuta, mais do que de vista, mas de visão, mais do que de capacidade de sentir, mas de interpretação. E essa palavra está sendo jogada. Esse é um ato de semeadura. E as respostas, Jesus descreve nesse tipo. Aquela que enquanto está sendo submetida à palavra do Evangelho, como terra e como chão espiritual, já está sendo roubada. A palavra nem caiu e já dançou no caminho. A mente está predisposta a não ouvir. O coração, a alma estão completamente encastelados, fechados. A gente precisa da ambiência, do ambiente social e psicológico, do ajuntamento. Por alguma razão de insegurança espiritual, a gente vem e a gente diz presente, mas o coração se mantém devida e resguardadamente ausente. Os mecanismos e as situações espirituais, psicológicas, mentais, de roubo dessa palavra, enquanto ela está sendo ensinada, são tão variados e diversificados, quanto variadas e diversificadas são as mentes e as possibilidades de indução e tentação e desvio e distração e auto-engano que cada um de nós possui.
Por isso é até perda de tempo dizer como isso aconteceria. Olhe para você agora e veja qual é o seu processo neste momento e perceba se ele tem ou não a ver com esse roubar do evangelho já agora aqui em você. Se você hoje e aqui já não está sendo roubado, aí você diz, bom, mas se eu estou sendo roubado eu não tenho culpa. Só que Jesus mais adiante diz que a gente é roubado por nós mesmos. De mau grado ouviram. De mau grado ouviram. De mau grado ouviram, já é uma predisposição a criar o ladrão que haverá de como álibi roubar a própria verdade do evangelho plantada em nós, para que a gente tenha alguns segundos ou um framezinho de distanciamento, de autopercepção e possa dizer, não fui eu que me indispus, infelizmente as circunstâncias trabalharam contra a percepção naquela hora, e aí você fixa esse estado de dureza para sempre, como se fosse uma chance que já não pudesse voltar nunca mais. Agora, pouca gente tem a coragem de dizer, eu estou aqui deixando essa porcaria cair na beira do caminho, vou bater de bate-pronto, não estou afim disso não. Tem que ter assim a espécie da macheza do diabo para fazer isso. E a maioria de nós prefere o escamoteamento. Prefere até dizer que foi o diabo que roubou a semente. Foi ele, porque ele se manifesta de modo oportunista, mas nós fomos os que criamos a oportunidade. O diabo é apenas oportunista das nossas oportunidades. E a oportunidade foi criada pela manifestação do diagnóstico de Jesus que diz, eles ouviram de mau grado. A segunda reação de Jesus é aquela que equivale a essa palavra do evangelho ser jogada num ambiente, num chão que manifestava a aparência da receptividade, do acolhimento, da fertilidade, da capacidade responsiva. Porque logo que a semente cai ali, a resposta começa a surgir. Mas Jesus disse que por baixo há um estado rochoso, a terra é rasa, não é profunda. Assim que o evangelho começa a colocar as suas raízes, os seus significados, os seus aplicativos, os seus sentidos, assim que ele começa a se ramificar no interior, querendo achar um chão profundo para se plantar no ser, para deitar raízes, para jogar seu espigão em nós, o que encontra é a dureza rochosa de uma interioridade que não deseja profundidade jamais, e não dá para o evangelho habitar a superficialidade da existência da gente muito tempo. Ele aceita a superficialidade conforme a natureza do tempo, mas se a gente quiser perenizá-lo para além da hora no estado de superficialidade, ele morre, porque a natureza do evangelho é simplicidade profunda. Tem que atingir o ser da gente. Se fica na camada exterior, se a gente não aceita e não faz a admissão das raízes dele, da penetração dele na nossa consciência, no nosso entendimento, nas nossas interpretações, nos nossos discernimentos, no nosso entrar e sair, no nosso julgar a vida, no nosso escolher, na nossa capacidade de dizer, eu preciso disso, não preciso daquilo, ou já está bom, é suficiente, daqui para ali é doença. Ou seja, se ele não se estabelece como o valor da vida em nós, se fica apenas na superficialidade, nas camadas exteriores e apenas da responsividade de lábios vazios e rasos, mas que não
transmitem o significado de nenhuma presença mais profunda da palavra de Deus no coração, ele simplesmente morre em nós. E aqui nessa parábola, bem como em Marcos e Lucas, que contam a mesma história parabólica, o que se agrega de lá é que esse chão rochoso, em geral, é produzido, é fomentado, é constituído pelas preocupações deste mundo, por algumas tribulações da vida, por algumas vaidades da existência, o que Jesus descreve lá. A alma, quando começa a privilegiar esse tipo de coisas e chamá-las praticamente de minhas importâncias vitais, constitui para si uma crosta dura que dificilmente é penetrada pela realidade do Evangelho, porque todas as resistências do ser se manifestam como simpatia pedrada. Para fora é um sorriso que diz que bom, para dentro é uma rocha que diz em mim ninguém penetra. Jesus disse que uma terceira reação é aquela do Evangelho que é jogado e cai como uma semente entre sementes de espinheiro. E sementes de espinheiro dá em qualquer lugar, né? Por isso que é espinheiro mesmo. Dá no deserto, tem os pés de mandacaru, os cactos. Geralmente as plantas espinhosas você as acha em beira de praia, em montanha, no deserto, muito espinho. Se protegem dos predadores de vários tipos com os seus próprios espinhos, sobrevivem de uma quantidade mínima de umidade de água, são apropriadas para o que é estéril, para o que é inóspito. No que é inóspito elas florescem, que é uma maravilha. Aí o Evangelho cai nesse ambiente inóspito e carregado de sementes de espinheiro. E elas começam a crescer na inhospitabilidade. São espinheiros, se dão bem nessa hostilidade natural. São espinheiros. E quando o coração é feito desse chão hostil, desse chão desértico, desse chão vazio, desse chão infértil, desse chão de negações, desse chão de amarguras, quando ele é feito disso aí, o que cresce aí é simplesmente aquilo que só se dá bem no deserto, no ermo, na infertilidade, na hostilidade, na intempérie, que é semente de espinho. E aí o Evangelho cai e a competição é desigual. Os espinheiros vão crescendo e o Evangelho morre na interioridade do indivíduo, que não aceita a mudança da natureza da sua própria constituição. E o Evangelho de Marcos, falando dessa parábola, diz o seguinte, que foi por falta de umidade que a semente morreu. E Jesus, agregando valor à simbolização dessa parábola, em explicando-a de maneira espiritual e existencial, ele diz que esses espinhos correspondem à dureza das perseguições, às dificuldades que surgem, mas sobretudo às vaidades do ser. É a escolha por aquela coisa pueril, pela designificação, pelo vazio, pela esterilidade. Esse estado de coisas crescendo e aumentando em nós pela nossa escolha, faz com que a gente jamais consiga ouvir o Evangelho de bom grado. Ao contrário, a gente ouve de mau grado. Para quê? Jesus disse que é para não se converter jamais. Por que lhes falas por parábolas? Perguntaram os discípulos.
Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará. Se eu tenho dentro de mim uma disposição pela verdade, a verdade a mim será agregada. Se eu carrego em mim um mau grado em relação a ela, eu vou receber o correspondente, eu vou gerar o correspondente. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa segunda parte da afirmação é a leitura feita de trás para frente. Se no meu coração eu não tenho a disposição de ouvir de bom grado, até a semente que em mim foi plantada é roubada. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, e eles veem, porque vendo, não veem. O que Jesus está dizendo é: a minha parábola não é o que problematiza nenhuma interpretação, é porque eles ouvem de mau grado que eles não entendem. Então eu estou dando a eles apenas a comunicação na forma do desejo deles de rejeição, conforme o mau grado deles. Eu estou falando por parábolas para que eles que vendo não veem, ouçam por parábolas e digam: ah, foi uma parábola de difícil interpretação. Eu estou apenas dando a eles o álibi do suicídio deles mesmos, porque mesmo a parábola não é em si objeto de difícil interpretação, ela só se torna impossível de ser interpretada, porque antes disso houve a determinação que a torna impossível de ser aceita em nós, porque ouviram de mau grado, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Ouvem, jamais entendem, veem, jamais discernem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. E a profecia de Isaías se cumpre em gente em toda a face da terra, todos os dias, inclusive hoje à noite, aqui, porque eu não estou falando de alguém em algum lugar, num outro filosófico. A jornada comum é aqui, todo tipo de chão está aqui, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e vocês têm ouvido, e de nenhum modo entendereis, e o que parece é que a maioria continua sem entender quase nada. Vereis com os olhos, e todos têm visto, e de nenhum modo percebereis, continuando a viver completamente perdido. O Evangelho passa, mas não entra, não fica, não se solidifica, não se implanta, não se enraiza, não frutifica, não se adensa. Está sempre em estado no máximo de sobrevivência, é espinho para cá, é falta de profundidade para lá, é pedregosidade ali, mau grado diabólico no coração, mas o cara continua se expondo àquilo para manter o auto-engano de que ele é simpático ao Evangelho, embora no fundo dele ele odeie a verdade e não queira se submeter a ela. E é por isso que ele existe nesse limbo esquizofrênico, onde com a boca ele louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Ele com os olhos vê, mas com a mente não discerne, com o cérebro e as percepções externas ele até discerne, mas como o Evangelho é verdade espiritual, se não entrar no coração, se dilui como informação e não produz nada na vida, porque de mau grado ouviram. Porque o coração deste povo está endurecido, está pedrado.
De mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Porque se eles virem, e eles não querem ver, e eles não querem que suceda o que sucederia se eles vissem no espírito o que eles veem com os olhos e com a percepção, se eles chamassem para a percepção profunda da vida do Evangelho e não mantivessem apenas nas manifestações de exterioridade e da superficialidade da vida, se ao contrário eles aceitassem o que eles veem como algo que penetrasse no entendimento mais profundo deles, eles seriam convertidos. Mas como eles não querem se converter, eles fazem assim. Mantêm o coração endurecido, de mau grado ouvem com os ouvidos e fecham os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Não querem se converter e ser curados. Eles dizem que querem cura, mas eles querem uma cura que se assemelharia a algum tipo de benzeção espiritual epidérmica ao indivíduo que continuaria carregando sua própria leucemia. A cura que eles querem é suspensão de sintomas de dor, não é transformação da natureza. A cura que eles querem é acolchoamento para dificuldades produzidas pela sua própria insensatez, mas não é a transformação da insensatez em conversão à sabedoria. A cura que eles querem é anteparo e anestesia, mas não é o conserto do entendimento produzindo um caminho plano. A cura que eles querem é um hospital como garantia perpetuamente para o seu atendimento, mas não é a vontade de aprender a dieta da vida que deixa fora o lixo que envenena e consome o pão que gera vida em abundância. Aí tem alguém que olha aqui para esse texto e diz assim: Deus está implicante com as pessoas, está dizendo que está criando dificuldade para os caras, que é para ficar pior ainda. Não entenderam nada. Quem pensa assim está cego, surdo e mudo, nem lê português sabe. A intenção de Jesus é uma só. Quando ele contou essa parábola, sabe o que ele estava dizendo? Olhem bem para mim. Não está escrito em nenhum livro de teologia discernimento do meu espírito sobre o espírito de Jesus e do Evangelho. O que Jesus estava dizendo para cada ser humano à volta dele é: olhe para o seu próprio coração, veja de que chão você faz a sua vida. Como é que você trata o seu processo mental mais básico? Será que você é tão alienado, tão pedrado, tão fugidio, tão distante, tão apavorado da verdade, que é daqueles que estão se fechando a ela, até mesmo enquanto ela está nos atingindo, por qualquer veio ouvir que ela nos atinja? De tal modo que você será ilustrado como alguém que não deixa nem a semente bater no coração, o diabo já toma conta dela no caminho, porque a sua predisposição interior já é a do mau grado essencial. Ou você é aquele tipo Itamaraty do Evangelho, bons sorrisos, améns, aleluias, que legal. Desde que não penetre, desde que não crie raízes, desde que não invada o teu interior, desde que não queira se capilarizar na sua existência. Aonde certamente vai encontrar chão pedrado, rochoso, autogestão muito definida, aqui ninguém entra, daqui nada passa. O que Jesus está fazendo é apocalipse, é revelação, é tirar o véu dos nossos sentidos, para que a gente se discina, se perceba e pergunte se a nossa interioridade não é um jardim de espinhos.
concorrendo e tentando sufocar a verdade do Evangelho o tempo todo, de modo que você fica anos e anos exposto ao Evangelho e depois se pergunta por que só produz espinho em sua própria vida, sem nunca ter a coragem do discernimento essencial, que simplesmente se confessa e diz: eu não produzo fruto do Evangelho na minha vida e só espinho, porque o Evangelho nunca teve primazia na minha vida. Eu disse que se ele quisesse que desse o seu próprio jeito dentro de mim, porque eu sou jardineiro de Mandacarus na alma. Por outro lado, ele diz: olha, o ser humano que você é não é nada ainda. Se o Evangelho entrar em você, você vai dar fruto de 30, 60, 100 por um. O que ele diz é que o pior cenário do Evangelho na gente, positivamente falando, quando ele se manifesta positivamente em nós, levanta a gente no mínimo 30% do potencial espiritual. E é óbvio, outra vez, que ele não está se fixando em matematicidades nem em precisões, ele está apenas apresentando gradualidades. E olha só, o pior cenário positivo do Evangelho crescente em nós é fazer a gente crescer 30 por um. Eu estou cada dia mais convencido de que o único poder na face da terra que é capaz de pegar um ser humano e expandi-lo ao potencial máximo de si mesmo no planeta é essa consciência do Evangelho explodindo em nós em todas as suas dimensões. Não apenas como sabedoria, não apenas como poder espiritual, não apenas como um corpo de um entendimento que organiza a vida. Ao contrário disso, como vida mesmo, como realidade viva. O Evangelho não é um dharma, não é um corpo de ensinos, é palavra viva. Jesus disse que ele é a palavra viva. O que ele quer não é apenas um conjunto de assentimentos mentais e de sabedorias organizadas na nossa mente. Ele quer viver em nós. Não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vai de dentro para fora. Não é o aprendizado de um conjunto de coisas, é a rendição do coração ao Espírito de Cristo que produz em nós a mente de Cristo, que é segundo Jesus, conforme o Evangelho, e nos dá gradativamente a transformação do ser que vai sendo gerado e gestado conforme a natureza divina em nós, que é de acordo com a própria natureza do Evangelho anunciado, vivido e encarnado por Jesus. Aí, meu amigo, pode ir embora daqui hoje, nesse dia. Que dia é hoje? 22, é? Você está diante de um semeador que acabou de pregar o Evangelho. O coração é seu. Decida o que fazer com ele. Vamos ficar em pé. Vamos dar as nossas mãos por um momentinho breve. Olhe para dentro de você. Isso aqui não é um evento. Pode ser um advento. Esse nosso evento aqui só faz sentido se ele produzir adventos espirituais, acontecimentos. Se a Virgem conceber e der à luz a um filho, se o milagre de Deus gestando a impossibilidade humana gerar Cristo em nós. Nossa possibilidade de autoproduzirmos o divino em nós é tão impossível quanto a da Virgem conceber e dar à luz a Deus, a Emanuel. Só um milagre. Só o Espírito Santo gera isso. Nenhum de nós produz de nós, por nós e para nós mesmos. É um absurdo Deus nascer em nós.
É um absurdo o Evangelho. Dá seu fruto em nós, nós não temos de nós mesmos essa condição. Ela só acontece quando a gente muda o humor interior, o humus, o chão, quando a gente joga fora o mau grado, quando a gente desiste da indisposição contra a verdade, quando a gente desiste das nossas próprias arrogâncias, quando a gente tem a coragem de dizer eu me entrego. A maioria de nós faz experiências com Deus, mas não se entrega. A maioria de nós diz, ó Deus, eu estou aqui, se o Senhor quiser me agarrar, me agarra, mas eu já estou dando a chance de dizer, estou no caminho. O resto é contigo. Pai, eu sei que preguei o Evangelho, que como semeador a semente não tenha caído apenas em coração de outros, mas dá que antes de tudo ela exista num chão bom no meu próprio coração. Eu de bom grado prego, que de bom grado eu também ouço o que eu próprio prego. Permite que cada um aqui que sai de casa, chega até este lugar, o que já significa um bom grado, não fique aqui em relação à tua palavra de mau grado, de tal modo que ela nunca penetre, ela nunca se aprofunde, ela nunca crie raízes, ela sempre ganha apenas um cantinho marginal na existência da gente. Por favor, não deixe que a gente seja parte dessa coisa triste, que é a gente ouvindo e não discernindo, vendo, mas não percebendo a visão, ou não desejando enxergar o que vê, nem escutar o que ouve. Pelo amor do teu nome, salva-nos dessa doença essencial, desse mau grado perverso na gente. Dá-nos um coração bom, responsivo, alegre com o Evangelho, com a verdade, com a vida. Eu peço que seja assim, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém.